Olá, querido e querida, sejam bem-vindos na nossa live. Hoje nós estamos no 5º episódio do nosso trabalho acerca do Apocalipse de Jesus. Uma viagem muito interessante nos textos de Mateus, Marcos e Lucas, onde Jesus fala sobre o desenvolvimento humano até o seu ocaso e também descreve a transcendência, algo que muitos ainda não estão compreendendo nos textos dos profetas, seja nos textos pré-messiânicos, messiânicos ou pós-messiânicos, a dimensão da transcendência. Então nós vamos dar início. Eu quero pedir a todos que, de maneira especial, divulguem o nosso trabalho, né? Ou seja, nosso desejo é que este vídeo alcance muitas pessoas. Então você pode compartilhar, enviar ao nosso canal do YouTube, Consciência Hebraica. Nós estamos também no Instagram, com o nome Consciência Hebraica, e no Facebook também. Todo o nosso material espiritual vai ser divulgado ali. Temos um canal no Telegram. Se você ainda não instalou o Telegram no teu celular, instale. É um aplicativo que vai te trazer muitos benefícios. Procure a gente lá também como Consciência Hebraica. Nós vamos disponibilizar material por este canal. Então, procure a gente nesses canais, faça contato conosco, compartilhe. Se você gostar, dê o teu like, envie para alguém. E nós vamos agora dar início ao nosso trabalho. Vamos começar a ver os textos do Apocalipse. Então, temos aqui a nossa tela inicial, o Apocalipse de Jesus, Yeshua, a revelação. E eu queria, antes de mais nada, eu tenho feito em cada episódio um pouquinho do resumo, né, do que nós temos feito. Então, eu vou dar alguns tópicos essenciais, né? Nosso trabalho chama Consciência Hebraica porque nós buscamos um olhar hebreu acerca dos textos de Gênesis a Apocalipse. Então, o olhar original de Jesus, né? Nós sabemos que houve um Jesus servido a grega, Jesus a grega, tem um arroz a grega, tem um Jesus a grega. A grega, na verdade, e a romana, né? Tem aquela pizza romana. Então, Jesus acabou tendo essa influência. Ou seja, os textos foram vistos por um olhar greco-romano. Tá? Então, nosso esforço todo é olhar com os olhos de Jesus, o que ele viu da espiritualidade humana. Nós comentamos que a chave principal de toda a nossa análise do Gênesis Apocalipse está em Gênesis 1:26, que é: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Ou seja, a suprema divindade, Yahvé Elohim Adonai, tem um propósito supremo de realizar o ser humano à imagem e semelhança de si mesma, da suprema divindade, do eu sou o que sou. E tudo que vai ocorrer, a criação do abismo, a criação dos céus, luz e trevas, o universo, 15 bilhões de anos-luz, plano mineral, vegetal, animal, animal hominal, o surgimento da humanidade, no solo da humanidade o destaque da qualidade crística que se dá em um povo no Oriente Médio, de Adão até José e Maria, o homem que realiza todo o potencial, nascendo como filho do homem e se realizando como filho de Deus. Então este é um olhar maravilhoso. E dos nossos encontros passados, nós falamos acerca das grandes fases que o Apocalipse, que a visão da escatologia traz. E nós falamos acerca de acontecimentos, do livre anúncio do Evangelho, que nós estamos vendo agora. É a primeira trombeta, o primeiro cálice, a primeira fase é da livre anúncio do Evangelho. Depois nós temos a apatia ou rejeição. Em seguida vem a perseguição, onde a espiritualidade humana vai ser perseguida. Depois disso vem a tribulação, que é esta perseguição. E a grande tribulação, uma fase denominada por 3 personagens, as 2 testemunhas e o anticristo. Depois, um fato que
ainda a cristandade não despertou direito, que seria o final do planeta Terra e do universo. Então, a descriação e um grande mar de energia que as escrituras chamam de lagar. Depois, o dia da ressurreição dos mortos, que nós preferimos nominar o dia da nova geração, porque não vai voltar para trás. Nós não voltaremos ao nosso corpo de carbono, ao nosso corpo primata, ao nosso corpo feito da poeira das estrelas, com os materiais do universo. Não. Haverá um corpo energético, crístico, espiritual ou anticrístico, para aqueles que não realizaram o seu ser no caminho do amor, optaram pelo caminho do medo, que culmina na morte. Então, depois disso é que tem a vinda do Senhor Jesus e o arrebatamento da eclésia, da noiva do Cordeiro. Aí há os 2 milênios, o milênio dos crísticos e o milênio dos anticrísticos, que culmina numa grande batalha, a Batalha do Armagedon, que na verdade é a destruição do tempo, do abismo, da morte, da antiga serpente, de tudo que está no tempo. Em seguida, as grandes bodas do Cordeiro, a festa no reino dos céus, um espaço maravilhoso e belo, e assim a dinâmica evolutiva ascensional infinita, quando o Cordeiro guiará os seus rebanhos, o seu rebanho às fontes da água da vida. Ou seja, o reino dos céus não é uma chegada em algum lugar, o reino dos céus é uma jornada do finito rumo ao infinito. Muito bem. Então, com essa nossa transição, né, em todo esse olhar, nós vamos agora ao nosso primeiro slide. Deixa eu ver se tem alguma colocação, alguma pergunta aqui. Não. Tudo ok? Maravilha. Nós vamos para o nosso slide número 1, onde eu queria concluir com você a primeira fase, que é o livre anúncio do Evangelho. Vou colocar meus óculos para ver as pequenas letras. E aqui então nós vamos fazer uma finalização hoje da primeira etapa do Evangelho. Eu anunciei até no nosso 4º capítulo que nós tínhamos finalizado com Mateus, mas eu queria deixar algo didático aqui para você. Deixa eu comentar algo com você que eu acho que é importante. Muita gente tem muita dificuldade em ler o Apocalipse, e não há dúvida, Gênesis e Apocalipse provavelmente são os livros mais complexos e difíceis das Escrituras, né? Mas eu vou dar algumas dicas. A gente lê há 25, 30 anos esse livro, medita profundamente sobre ele, já li muita coisa escrita a respeito. O Apocalipse ele tem uma versão, ou seja, ele tem um estilo que é em espiral ascensional, ou seja, várias passagens dele reforçam determinadas ideias. Então, por exemplo, a primeira fase, que é a fase do anúncio do Evangelho, você vai ver que em várias etapas do livro de Apocalipse, ele descreve essa fase, com figuras diferentes, com figuras complementares, né? E assim cada uma das fases. Então, quando você enxerga isso, fica mais fácil ler o Apocalipse. Você começa a identificar os blocos, aonde ele está colocando as ideias e reforçando as ideias. Nós não vamos propriamente nesta série fazer um estudo do Apocalipse. Futuramente nós vamos lançar um estudo do livro do Apocalipse. Aí nós vamos unir todas as fases parecidas em blocos e vamos acrescentar profetas, etc. Aí nossa ideia aqui é o Apocalipse de Jesus. Mas nós vamos rechear o Apocalipse de Jesus com algumas passagens do Apocalipse, de Ezequiel, de Isaías, de Daniel, de outros profetas, para dar esse arco do que Jesus ensinou. Ele, no seu chamado sermão profético, que está em Mateus, Marcos e Lucas, ele dá uma panorâmica com pontos essenciais, né? Não é a revelação que, por exemplo, ele trouxe para João. Por quê? Porque ainda os apóstolos não tinham uma condição espiritual
para compreender de maneira mais profunda tudo aquilo que ele tinha para revelar. Então foi no Apocalipse, que é a grande chave de ouro das Escrituras, que é a síntese de toda a escritura hebraica, de Gênesis até Apocalipse, que vai dar a visão mais profunda. E vejam, uma coisa importante que eu queria compartilhar com você. O ser humano que teve realmente esse olhar completo foi Jesus. Mesmo Moisés, todos os profetas como Ezequiel, Daniel, Jeremias, Isaías, eles não conseguiram alcançar a visão integral, desatar os selos do livro, que estava selado por dentro e por fora. Só Yeshua HaMashiach, desenvolvido pelo Pai na genética hebraica, com todo o potencial físico, emocional, mental e essencial, desenvolvendo todo esse potencial, alcança esta qualidade maravilhosa e pode desvendar o Apocalipse do Pai e depois inspirar João a escrevê-lo. Ok, com essa introdução, nós vamos então voltar ao nosso PowerPoint. Isso. Maravilha. Deixa eu ver se no nosso chat tem alguma colocação. Se tiver. Maravilha. Todo mundo aí? Ok. Gente, então, veja que interessante. Olha, agora é importante você captar aqui como o Apocalipse trabalha, né? Olha que interessante, o Apocalipse 6, ele vai falar sobre a primeira trombeta, a primeira fase do Evangelho. E vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. Então, lembram-se, né? Os selos eram todas as dimensões da criação da divindade que estavam vedadas ao homem compreender e que a primeira mente que pôde desvendar completamente foi a mente de Yeshua. Então, ele abriu um dos 7 selos e ouviu um dos 4 seres viventes. Vocês lembram que os 4 seres viventes eram os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que é o leão, o boi, o homem e a águia, né? Dizer trovão é um símbolo nas Escrituras para uma voz que vai alcançar todas as dimensões, porque o trovão é algo espantoso, né? Você está aqui, a pessoa está muito longe, o som propaga e é levado a uma distância muito grande. Então, a voz de trovão significa a extensão do que vai ser revelado em seguida. E o que é que será revelado? Olhei e eis um cavalo branco. Cavalo, principalmente na antiguidade, era meio de transporte, de velocidade, né? Então, o fato de ser escolhido o animal, o cavalo, também de coragem. O animal era levado para a batalha porque ele enfrentava todas as situações com o cavaleiro. E a cor branca, eu já comentei com vocês, que é o símbolo da divindade. Por quê? Porque o branco é a mistura de todas as cores e não tem cor alguma nele, né? Então a divindade é aquilo que produz tudo e ela mesma sempre permanece incognoscível, sempre permanece maravilhosamente oculta, bela, misteriosa, né? Ela é o verdadeiro mysticum, ou seja, o verdadeiro mistério é a natureza da suprema divindade. Então ele olhou e viu um cavalo branco e o que estava montado nele tinha um arco. O arco é símbolo de batalha, né? De você ter uma meta, um inimigo a vencer. E foi-lhe dada uma coroa e saiu vencendo e para vencer. Quem é este que estava sentado, que tinha o arco? Este ser é o Evangelho de Jesus. O cavalo branco representa a primeira fase, a fase de paz. A fase onde o Evangelho vai ser anunciado. Então é uma maneira de, simbolicamente, o Apocalipse repetir
a primeira fase, que é o do anúncio do Evangelho, né? Então, o cavalo, a coroa, saiu para vencendo e para vencer, ou seja, o Evangelho será vitorioso, não voltará vazio na missão de anúncio que ele tem da realidade espiritual para o ser humano. Observe agora no Apocalipse 7 a continuação da mesma ideia. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Então, a rosa dos ventos, norte, sul, leste, oeste, representa a mesma coisa que nós falamos aí a respeito do cavalo ou do trovão, que tem uma abrangência total. A rosa dos ventos representa toda a extensão da terra, né? Retendo os 4 ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra. Essa retenção dos ventos, no caso aí o vento está soprando como algo para prejuízo da terra, né? Ou seja, como se fosse uma tempestade, um furacão de vento. Então, o reter o vento significa que enquanto o evangelho fosse pregado, enquanto houvesse essa fase do anúncio, que haveria total liberdade para que isso fosse feito, ou seja, o evangelho prosperaria em avançar para todas as áreas da terra e para todos os seres humanos. Então ele diz, ou seja, não haveria prejuízo enquanto essa fase estivesse sendo realizada. Nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Ou seja, então total plenitude para a pregação do evangelho. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. A palavra anjo, ela significa mensageiro em hebraico, é que muitas vezes ela não é traduzida, né? Mas nós poderíamos ler assim: e vi outro mensageiro subir do lado do sol nascente. O sol nascente representa a evolução espiritual humana, porque o sol nasce no Oriente e se põe no Ocidente, e a força dele ilumina a terra, retirando as trevas. Então, o sol representa a espiritualidade humana na sua ascensão. E quem é o sol da justiça? É Jesus, é Yeshua HaMashiach. Então, ele viu outro anjo subir do lado do sol. Então, é o lado do evangelho, tendo o selo do Deus vivo. O que é o selo do Deus vivo? É o espírito de Yeshua HaMashiach. Como nós explicamos, né? E esse é um ponto assim fundamental que eu vou comentar em alguns estudos, porque é um ponto central e difícil, né, de ser compreendido. O Espírito de Jesus, depois da sua morte, ele foi gerado novo em um corpo, que é o seu corpo, e esse corpo já é um corpo energético, crístico e eterno. Ele tomou a forma que tomou do seu corpo anterior para que fosse reconhecido pelos apóstolos. Aliás, ele até teve dificuldade em ser reconhecido. Depois ele passa 40 dias aqui, entre os apóstolos, surgindo a cada domingo. E em seguida, ele transcende. E depois de 10 dias é derramado o Pentecostes. O que é o Pentecostes? Quando Jesus chega na transcendência, o corpo dele é totalmente inundado pelo eterno, pela divindade. Por quê? Porque Deus construiu o seu primeiro habitáculo, o seu primeiro tabernáculo, o seu primeiro templo. Jesus é esse templo. E, evidentemente, isso é o cumprimento de Gênesis 1:26. E é claro que eu e você, e todos da humanidade, a todos da humanidade, é feita a mesma proposta. Qual é o maior sentido do universo e da vida humana e do planeta Terra? Realizar um ser à imagem e semelhança do ser que formou todas as coisas. Jesus era o primogênito a realizar isso e unigênito. E agora ele estava com o templo repleto da divindade. E a divindade é infinita. E ela possuía agora, eu vou colocar dessa maneira como se fosse no tempo,
mas a visão mais profunda é muito complexa, eu não vou detalhá-la aqui, porque na verdade não há antes e nem depois no atemporal. Então, quando eu digo que antes não havia, é uma forma de expressão de quem está no tempo, né? Então, assim, vamos colocar dessa maneira para que o entendimento seja possível. A divindade antes não tinha a qualidade do Espírito de Jesus formado à sua imagem e semelhança. Isso foi realizado através do desenvolvimento de Jesus e da sua realização plena. Então, agora, no infinito de Deus, havia o espírito de um homem, Jesus, o Messias. Esta qualidade é chamada Ruach Kadosh, o Espírito Santo. E isto nas Escrituras é chamado o selo do Deus vivo, que eterniza o espírito temporal do homem. Ou seja, o homem nasce no tempo, se ele não ganhar esta qualidade, ele morre no tempo e irá para a segunda morte. Mas uma vez que o selo do Deus vivo seja colocado sobre ele, então haverá no interior deste homem o DNA para o seu novo corpo energético, crístico e espiritual, para ser templo de Deus. E de quem ele ganha esta natureza? De Yeshua HaMashiach. Não da descendência do seu primeiro corpo, que é dos seus pais e da sua descendência genética. Nós precisamos, portanto, de um segundo nascimento. Então, esta passagem do Apocalipse está dizendo que um selo será colocado nos homens. E este selo de onde vem? Como que o selo é posto? Primeira fase do anúncio do Evangelho, onde a pessoa recebe Jesus e passa a fazer dele o centro da sua vida energético-consciencial, alterando e despertando na sua natureza espiritual a consciência do sagrado, a vontade, que é a possibilidade de realizar o propósito da suprema divindade, o arbítrio, que é a capacidade do homem verdadeiramente ter escolha, ele só pode ter isso a partir desta dimensão, e a mais importante de todas, o amor, que é a união do espírito de Yeshua com o meu espírito. Então, este é o selo. Não sei se agora ficou mais evidente. Queria que nós voltássemos para o texto do Apocalipse para compreendermos direitinho esta dimensão do selo. Agora eu acho que vai ficar bem claro para você. Olha o que ele diz. Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol, nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado que danificassem a terra e o mar, dizendo, então haverá um período em que a terra e o mar serão danificados? Sim, haverá um período, em outras trombetas. E ele agora dizia o seguinte, nós não estamos na fase de danificar. Então olha o que ele diz, dizendo, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. Gente, trema com isso, veja a sensação maravilhosa, né? Sinta este poder, sinta esta qualidade. Eu gostaria imensamente que no teu interior você sentisse que essa palavra foi para você, que nada pode danificar a tua vida, nada pode danificar o teu interior, de que o amor de Deus, uma vez que você permita que esse amor entre em você, que você se entregue a Ele, que não há nenhuma outra possibilidade de que haja falha, este plano não tem como dar errado. Eu queria que você recebesse no íntimo do teu coração essa palavra, que você a acolhesse, se você se colocasse nesta postura. Foi dada uma ordem cósmica para os poderes que podem destruir o universo, de que eles não têm autoridade de realizar essa destruição, enquanto cada um dos amigos de Deus, cada um dos amigos de Yeshua, cada um daqueles com o potencial e que abriram seu coração para esta realização,
antes deles serem selados. Com isto, você pode serenar, meditar, tranquilizar, entrar em harmonia de vitória, de vida, porque isto é garantido a você. Perceba bem a importância do texto, veja bem como ele nos dá essa maravilhosa visão, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. Vou virar o slide, vou verificar o chat para ver se tem alguma questão que possamos esclarecer. Não, está tudo claro, ok, o pessoal acompanhando. Então, nós vamos para o nosso próximo slide. No nosso próximo slide, eu queria que você observasse aqui o texto no Apocalipse 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem por cima da sua cabeça. Estava o arco-íris. Vi um anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco-íris. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, assim como ruge o leão. E quando clamou, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. Quando os 7 trovões acabaram de soar, eu já ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não escrevas. O anjo que vinha em pé sobre o mar, sobre a terra, levantou a mão direita ao céu. Eu queria que você observasse que nesta passagem também de Apocalipse são anunciados os trovões, que são as grandes fases, as vozes, os 7 trovões, que vão dar as 7 fases finais das etapas, mas que antes dele soar, ele se apresenta como esta primeira fase de anúncio do Evangelho. Olha, um anjo forte descia do céu, vestido por uma nuvem, né? Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. Vocês lembram que o arco-íris é o símbolo da divindade, que é o branco, que tem difração e forma todas as cores. Então, é a suprema divindade no seu propósito, criando o universo, todo o plano espiritual e material, para realizar o homem à imagem e semelhança de Deus. Só que ele tinha, o rosto era como o sol, os pés como colunas de fogo, ou seja, ele tinha todo o fundamento e todo o firmamento e todo o fundamento, e tinha na mão um livrinho. Então, o que é esse livrinho? Nós já vimos lá em Ezequiel esse livro, nesta mesma fase de anúncio do Evangelho. E também vimos o arco-íris. Então, agora você liga o nosso estudo anterior, com este vai verificar. Está se falando da máquina de Ezequiel. E ele clama com grande voz, como o leão, quando o leão ruge. E quando clamou, os 7 trovões fizeram soar. A voz do leão é a voz de Yeshua, é a voz do Messias de Israel. Então, o Messias de Israel está pronto para o anúncio da sua palavra. Ele realizou o seu ser e agora o Evangelho será anunciado. Preste atenção como continua o texto, porque você vai ver que é exatamente a primeira visão que nós vimos do anúncio do Evangelho. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o qual criou os céus, o que nele há, e a terra, e o que nela há, e o mar, e o que nele há, que não haveria mais demora, mas que nos dias da voz do 7º anjo, quando este estivesse para tocar a trombeta, se cumpriria o mistério de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Gente, o que é a 7ª trombeta? A 7ª trombeta são as bodas do Cordeiro.
é a grande viagem rumo ao centro da Suprema Divindade. Então, o que o texto revela? Que tudo que está escrito no Apocalipse vai se cumprir. Olha, ele jura por aquele que vive, que é o Eterno, que é Yahvé Elohim Adonai, que nesses 7 períodos, que significa a totalidade do propósito de Deus, tudo que foi revelado de Gênesis a Apocalipse irá se cumprir. Então, este estudo que nós estamos fazendo, que é a essência do que a Escritura diz, a base dele não pode falhar, porque é garantido pelo próprio Criador que revelou e irá cumprir todas as coisas. Então ele continua dizendo assim: a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livro que está aberto na mão do anjo que se acha em pé sobre o mar e sobre a terra. Então este anjo que está sobre o mar e sobre a terra, representando o Evangelho, representando Jesus, que produziu o Evangelho, que está trazendo o Evangelho para a humanidade. E foi dito a João que fosse pegar este Evangelho. Como eu falei, o livro representa o Evangelho, sim, mas o livro representa também todas as leis de formação escritas na criação de Deus? Sim, ele representa simultaneamente tudo isso. Porque o Evangelho, na verdade, o que ele é? Ele é a essência de toda a criação divina. Ele é a revelação do motivo pelo qual o cosmos foi criado, tudo foi criado. Então, ele tem essa qualidade. Eu tomo o livro que está aberto na mão do anjo que se acha em pé sobre o mar e sobre a terra, ou seja, o evangelho que será divulgado para toda a humanidade, e fui ter com o anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: toma-o e come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Eu não sei se vocês lembram, mas no texto que nós vimos de Ezequiel, o mesmo livro foi dado para Ezequiel. Mas lá com o profeta Ezequiel, ele foi apenas doce. Ele não tinha o sabor amargo. Só que este que é dado para o João, ele já está em uma evolução do processo todo de desenvolvimento do propósito de Deus muito mais profundo. Já há muito mais consciência no interior do homem. Ele já está representando não só os textos pré-messiânicos, mas a mente e a consciência do próprio Yeshua, que é muito mais abrangente. Então, além do doce, agora há a condição de compreender também o amargo, ou seja, além da luz, agora a possibilidade de compreender também as trevas, a possibilidade de compreender o tempo, o abismo, as profundidades de Satanás, das trevas. Agora tudo é claro para os discípulos de Jesus. Não há mais medo, não há mais insegurança, não há mais pontos obscuros. A grande visão que o Messias recebeu, ela pode ser transmitida pelo Espírito de Yeshua HaMashiach, o Ruach Kadosh, a todos os homens que oram, que buscam, que entram nesta sintonia. Então ele diz: na tua boca será doce como o mel, mas no teu ventre será amargo. O que é que o ventre representa, né? E aqui eu queria fazer uma reflexão com você. O ventre representa os nossos desejos, instintos, representa o homem anticrístico, o nosso ego, representa uma natureza muito difícil em nós que tende para a morte, representa a nossa natureza antibiótica, contrária à grande visão da vida. E o que representa a nossa boca? É onde está o poder da palavra, onde está o verbo, onde está a declaração para você tomar posse da verdade, da realidade, entronizá-la, centralizá-la dentro de você e poder realizar a tua vida interior. Então, na boca é doce, mas prejudica a nossa natureza opositora, que é uma natureza de morte. Então, este livro, o Evangelho, as leis, ele não pode ser completamente confortável para você. Uma parte da tua natureza será contraditada. Se ela não for, cabe uma reflexão. Talvez esse evangelho que você esteja vivendo
pode não ser o evangelho ideal, o evangelho proposto pelas Escrituras. É necessário que haja o amargo e o doce sublimemente experimentado e vivido. E com o tempo, cada vez mais doce ficará, com certeza. Então, voltando para o nosso texto, vamos completar a leitura no símbolo, onde ele diz assim: tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. Uma outra coisa interessante, né? Tudo que você come vira você. Isso é muito profundo, né? Inclusive, muitos jovens, né, ou pessoas desavisadas não estão prestando atenção, mas mesmo sexualmente, né, quando você se relaciona com alguém, até vulgarmente é usada essa palavra, mas ela tem um sentido muito interessante, porque você, quando se relaciona, se torna um com alguém. Você absorve o corpo daquela pessoa, as emoções daquela pessoa, sentimentos, desejos e afetos, inclusive traumas. Você absorve também a mente, cognições e também o espírito dela. Então você se torna aquilo que você come, aquilo que você absorve. E aqui com João é usada a mesma lei, a mesma regra. Ele diz: come o livro, né? Porque o livro irá se tornar você, você irá ser transformado pelo livro. E na minha boca era doce como mel, mas depois que o comi, o meu ventre ficou amargo. Então me disseram: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Você vê como o Apocalipse, lá no capítulo 10, está repetindo algo que deveria estar no início, ou seja, o Apocalipse é completamente fora de ordem e blocos dele se repetem. É isso que eu queria transmitir para você, para despertar uma nova leitura tua do Apocalipse. Separe os trechos que são parecidos, porque eles fazem parte de uma única realidade. Vamos ver aqui o nosso... Agora sim, vamos ver o tempo que nós estamos decorrido e se tem alguma pergunta. Opa! O ventre pode ser visto como que é gerado dentro de nós. Exatamente. O ventre pode ser visto como que é gerado dentro de nós. Olha, o ventre, ele representa a nossa natureza anticrística, né? E com certeza ela é parturiente, né? Ou seja, ela vai dar à luz dentro de nós de uma natureza terrível. Ela vai dar à luz a uma natureza contrária ao eterno. Então, nós é que geramos essa natureza, a vida, as leis e tudo mais. Mas também temos uma outra máquina cósmica dentro de nós, a que pode gerar os filhos de Deus, que pode gerar aqueles que irão alcançar e realizar Gênesis 1:26. Então, nesse sentido, realmente é uma grande máquina de geração, o nosso ser cósmico, o nosso ser interior. Gente, nós estamos com 48 minutos, dá para a gente concluir mais esse slide. Olha que interessante, nós estamos completando a primeira fase, conclusão da primeira fase, livre anúncio do Evangelho. Então, com esse texto, nós concluímos essa primeira grande trombeta, essa primeira grande fase que é do anúncio do Evangelho. E vamos dar início à segunda fase. Né? Como eu disse para vocês, o Evangelho entrará em um esgotamento e a espiritualidade, enquanto um atributo humano, ela entrará em um desgaste com o passar dos anos e anos. Aqui nós temos indiferença, apatia espiritual humana, decepção do não cumprimento de profecias, ou seja, o pessoal vai anunciar que Jesus vem, que vai acabar, isso não acontece, né? Tanto que um dos versos que eu coloquei para vocês das cartas dos apóstolos, quando eles falam do fim, é dizendo assim: olha, já se fala há muito tempo que as profecias não se cumprir, nada tem acontecido, as pessoas vão desanimando, né? Uma outra coisa também, escândalos de toda ordem, né? Fraudes. Então, o Evangelho, enquanto instituição, as instituições humanas que representam o Evangelho,
vão ser cumuladas nos anos cada vez mais de grandes escândalos. Escândalos financeiros, sexuais, escândalos de poder, escândalos de envolvimento político. Então, isso cada vez mais vai amortecendo as novas gerações e trazendo uma apatia, né? Então, depois, guerras religiosas, preconceito religioso, né? Então, fanáticos de toda a ordem vão cada vez demonstrar para a humanidade que o caminho da religiosidade mais separa a humanidade do que propriamente une. Tudo isso vai formando um caldo. Eu queria que você entendesse este caldo para entender a segunda trombeta, né? A segunda fase, que é a fase desse esfriamento, dessa indiferença, dessa apatia. Eu dou um exemplo aqui muito interessante, que é a Europa, né? A Europa experimentou um grande fogo do poder espiritual através de Paulo. Todas as nações se converteram da Europa, né? Houve um incendiamento muito grande do evangelho em todos os países europeus, a Inglaterra. E depois o que aconteceu? Hoje você encontra uma Europa apática espiritualmente, as pessoas não falam da sua fé, não falam da sua espiritualidade. Então, essa mesma apatia que acabou acontecendo na Europa vai se espalhar pela América do Norte, e depois as Américas Latina, Américas do Sul. Então, nós vemos as Escrituras anunciarem isso, né? Um esfriamento espiritual. Vamos ver se a gente ainda consegue pegar mais um pouquinho. Já estamos com 52 minutos. Observe aqui, olha. Início da segunda fase, fase da indiferença, apatia espiritual humana, decepção, né? Então, Mateus 24:10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Olha o que eu comentei com vocês, que vai acabar produzindo isso. Haverá traição uns com os outros e mutuamente se odiarão. Preconceito, guerras religiosas, gente perdendo completamente o interesse. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas, ou seja, o anúncio de uma vida espiritual que nunca ocorre, que nunca se concretiza, que nunca se realiza. E enganarão a muitos. E aí, por se multiplicar a iniquidade, ou seja, por tudo isso que é tão contrário à espiritualidade saudável do Evangelho, do amor que deveria realmente ser vivido pela humanidade, como isso tudo vai ter um grande fracasso, cada vez mais se torna hedonista, egocêntrica, egoísta e se interessa cada vez menos por esse tipo de vivência, por um egocentrismo que principalmente a era da quarta revolução, a revolução digital, está ocasionando. O que vai acontecer? O amor de muitos esfriará. Então, esta visão do esfriamento do amor é o que nós chamamos de entrada na segunda fase, o amor sendo esfriado. E ele diz, então, quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então, nós vemos que há duas dimensões possíveis para que este esfriamento não ocorra. Eu queria chamar a tua atenção agora. Você é alguém que ama Yeshua HaMashiach, Yahweh Elohim Adonai, Jesus, nosso querido Abba Pai, o nosso Pai amado. Há dois fundamentos para que o amor não esfrie. A palavra, que é um conhecimento sólido, um conhecimento que não seja superficial, uma busca da espiritualidade que não vá só atrás de benefícios particulares e pessoais, atrás de dinheiro, atrás de saúde, atrás apenas de resolver problemas afetivos, mas algo que busque o sentido da própria vida e da existência humana. Então, a palavra, um conhecimento sólido, é uma das colunas. E a outra coluna é a espiritualidade, é você ter experiência com Ruach Kadosh, o Espírito de Yeshua HaMashiach. Se você não tiver diariamente um espaço de comunicação, de mediação, de comunhão, de vida com o Espírito Santo, com o Ruach Kadosh, se isso não fizer parte da tua vida cotidianamente, dificilmente esse amor, essa chama
permanecerá acesa em você. Com isso nós concluímos. Eu queria deixar aqui para você uma recomendação. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative o alerta para receber novos vídeos. Gostou do conteúdo? Dê um like, compartilhe o vídeo com alguém, procure-nos no Facebook, Instagram, inscreva-se no nosso canal do Telegram, veja na descrição do vídeo aqui do YouTube, nós temos todos os links para você se inscrever e estar conosco. Que a vida infinita, que o nosso amado Pai no seu Filho, que Yeshua HaMashiach no seu Ruach Kadosh possa invadir o teu interior, despertar a tua mente, criar uma espiritualidade autêntica, viva, que você possa realmente receber tudo isso de Yeshua HaMashiach. Não perca no domingo a nossa próxima transmissão, o nosso 6º episódio acerca de todas estas coisas. Um grande abraço, uma excelente consciência.